Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Thiago. E eu sou o Pedro Feldon. Nós vamos falar hoje sobre 4 dicas para você não desistir da apicultura. E esse é um tema que tem muito tempo que eu queria gravar esse podcast, gente. Desde o ano passado, eu estava observando nossos alunos, observando o pessoal fazendo a consultoria, nossos especialistas, os professores da escola fazendo as consultorias. A gente tem muito dado, tem muita informação de aluno, informação de quem começa, informação de quem tem sucesso na apicultura e informação também pessoal, que a gente conversa com muito apicultor, Sim. até que não é da escola. E eu fui levantando algumas situações em que a pessoa faz a pessoa desistir da apicultura. E eu acho que todo mundo passa por isso, né? Passa. Engraçado, eu converso com muitos alunos e com muitas pessoas que seguem a gente nas nossas redes sociais, que têm interesse de entrar na apicultura ou que já tentou entrar na apicultura. E é o que mais acontece, Thiago. São pessoas que se aventuram na apicultura e por um motivo ou outro elas desistem do projeto, desistem do sonho de se tornar apicultor. Vocês se lembram de alguma coisa que vocês passaram assim, que deu vontade de desistir? Toda semana. Toda semana. Eu sou a pessoa que mais tenho vontade de parar de mexer com a apicultura. E olha que a gente, quando começou, a gente começou do jeito certo. Assim, a gente não sabia de nada, a gente não tinha referência de experts em apicultura. Então, o Pedro começou fazendo já o curso, era o curso presencial. Começamos com todo o processo mais certinho, né? Só que tentamos reinventar alguns manejos. Sim, a equipe que estava trabalhando com a gente, né? Tem sempre aquela pessoa que acha que sabe mais do que o professor, sabe mais do que o método, sabe mais do que anos de estudo sobre aquela forma de trabalhar. E aí resolve inventar moda, aí quer criar um alimentador diferente, quer fazer seu próprio xarope, Uma receita diferente, uma receita nova, uma caixa diferente. Uns Então, reaproveitamentos, uns reaproveitamentos. Thiago, as gambiarras é o que acaba com o projeto, assim, acaba muito com o projeto. Tem aluno que segue à risca, tem aluno que é obediente, disciplinado, e o que o professor fala, ele coloca em prática. E geralmente, Thiago, quem segue à risca é quem mais tem sucesso na apicultura. É verdade. E mesmo assim, a gente tem alguns assim que ainda tem vontade de desistir, porque independe também só do método. É verdade, Exato, é verdade. exato. Porque não depende só, tem coisas que não dependem só dele. A apicultura depende da natureza. Então a gente depende de muita coisa da natureza e pode ter algum insucesso por causa de algum fenômeno natural. Alguma coisa externa. Um caso fortuito, uma força maior. Pode acontecer Quando também. eu comecei, Thiago, quando a gente começou, montou o apiário pra gente era somente uma forma de ter mel de qualidade em casa. Nós nunca olhamos para ele inicialmente como uma atividade de negócio. Tá? Uma atividade financeira, uma atividade lucrativa. A gente queria que a nossa propriedade produzisse o nosso mel. Né? Então, eu fui atrás de conhecimento, fui atrás do curso para isso. Só para o pessoal inteirar aqui, para o pessoal ficar sabendo, eu e o Pedro somos irmãos e o nosso apiário fica lá na cidade de Goiás, aqui no estado de Goiás, também conhecido como Goiás Velho. Goiás Velho. O Pedro e a gente são casados, então nós temos o mesmo apiário. O apiário Serra Goiás. O apiário Serra Goiás, que nós temos já há alguns anos lá em Goiás Velho. E aí o Pedro tá contando um pouco da história. Vai lá, pode continuar. Então, Só para o pessoal situar aqui. Maravilha. E quando a gente entrou para apicultura, quando eu fiz o curso, eu não fiz o curso sozinho. Eu fiz o curso em uma turma, na outra turma eu levei meus pais para fazer o curso. Né? Também quem está diretamente ligado à propriedade. Porque eles moram na fazenda, são pessoas que eu queria que eles conhecessem, que eles entendessem, que eles tivessem, né? E assim, e algumas pessoas, elas são mais entusiasmadas que outras. E tem uma parte da equipe que é extremamente entusiasmada, que compra o sonho, compra a ideia, tem muita vontade de fazer as coisas, e quando vai fazer, o que eles costumam fazer? Tenta fazer tudo às pressas, tenta fazer tudo de uma vez e
geralmente isso dá errado. E quando dá errado, a pessoa desanima. E a pessoa desiste. Então eu tenho uma parte da equipe que desistiu. Tem uma parte da equipe que não deu continuidade, não quis ficar não quis trabalhar, não quis continuar trabalhando. E isso pra gente foi um desestímulo muito grande. Pesou, né? Pesou bastante. Uma coisa que eu observei falando com vocês aqui é que mesmo se a pessoa começar certo, mesmo se começar fazendo curso, começar tendo um conhecimento, buscando conhecimento, ele pode desanimar. Exatamente. No nosso caso, nós não desanimamos quando deu tudo errado no começo, porque primeiro não era a minha atividade de renda. Eu advogava, eu tinha um escritório de advocacia, né? Então, tinha um escritório de contabilidade. Então, nossa família, ela vivia de outra renda. A renda da fazenda era uma renda a mais que nós tínhamos. Porque a renda principal da fazenda também era o gado. São os bovinos. Então... Os bovinos, né? Então, não dependia da apicultura. Então, né? quando chegou o fracasso, cometeu o erro, não foi suficiente. Não foi suficiente para desanimar. Mas o que acontece? Isso é muito importante, tá? Talvez se fosse a única atividade, se fosse a principal atividade, se a gente tivesse aquilo como a atividade principal e a nossa fonte de renda principal, talvez a equipe inteira não teria desanimado. Porque a responsabilidade de você dar certo... Você já viu que quando você pega uma atividade e fala assim, ou dá certo ou tem que dar certo? Nossa, você tem foco o tempo todo, 24 horas por dia, acorda e dorme pensando naquilo, e faz acontecer. Exato. E eu e a Jande, o que acontece? E a gente veio trabalhando devagar, com menos, para evitar atrito familiar, evitar desconforto. A gente dava um tempinho, esperava os ânimos acalmarem, né? E aí os ânimos acalmavam, a gente voltava com o projeto, colocava... E é engraçado, Thiago, lá na nossa região, caixa isca pega demais. Eu até brinco com o professor. Você tá montando a caixa isca, a abelha entra. Exatamente. Você tá com a carroceria do carro cheia de caixa isca, você não pode ficar parado muito tempo, não, senão o enxame desce em cima da carroceria do carro. É impressionante. Lá a gente monta 30 caixas iscas e pega 33 enxames. Porque não dá tempo. Quando você está tirando uma caixa isca, ela já está entrando. É a coisa mais linda do mundo. Então, para a gente, nós tivemos muita sorte em salvar o projeto, em dar continuidade no projeto. Mas quando as coisas estão dando errado, nossa, mas dá uma vontade de desistir de tudo. Quando a gente estava preparando esse episódio, a gente elencou alguns motivos para desistir da apicultura. E vamos seguir mais ou menos para a gente não se perder na fala. Esses 4 motivos são expectativa errada que a gente teve, muita gente tem também, aquela expectativa de já sair faturando muito de caro. Então vamos trazer de um por um? Foi bom você ter falado os pontos mesmo. E eu lembro, quando a gente montou o apiário, a gente já pensava, vamos produzir 50 quilos de mel, e com a produção de 50 quilos de mel por colmeia, eu lembro que a gente fez a conta. Fizemos a conta. Como seria. Só que no primeiro ano, você fazer superprodução é uma coisa extremamente complicada. E a gente teve perda, né? Mas foi até uma coisa vantajosa, porque a gente começou o apiário em agosto, né? Acho que foi agosto que a gente começou. E colhemos em outubro. Não, foi outubro, não, foi maio. A gente colheu safrinha. Ah, é verdade. Nossa colheita foi em maio, nossa primeira colheita foi em maio. E foi muito empolgante. Foi muito legal, porque assim, não esperava colher na safrinha, fora da safra, fora da época, Sim. E já deu mel. Exato, então, exato. Muito legal. Né? Só que como era safrinha, não deu 50 quilos por colmeia. Exatamente. Né? Aí depois veio o quê? A entre safra, essa época E a gente perdeu a abelha antes da safra. Antes de chegar a safra, abelha, perdemos muita abelha. Falta de manejo. Falta de manejo, foi. Então a gente criou toda a expectativa, errou o manejo e nós perdemos muita abelha. Então, isso aí foi o primeiro baque que nós tivemos, né? Foi quando a gente resolveu reinventar a roda, né? Que a turma resolveu criar uma ração nova, criar um alimentador que viu na internet. Então, não funcionou. Nós tivemos problema com entrada de mosca, aquelas varejeiras que... Como é que chama? Forídeo? Forídeo, né? Ração. As colmeias enfraqueceram porque elas não conseguiam... A formiga vinha atrás da... Você lembra, Jande? A gente cometeu um erro que, assim, ele foi tão absurdo. A gente escolheu um lugar lindo para o apiário. Lindo, perfeito, com as árvores baixas.
De repente, assim, de um ano para o outro, as árvores cresceram tanto que deixou o apiário completamente sombreado. Não tinha sol, Thiago, na colmeia. As caixas não recebiam sol. Na cidade que é muito quente, elas não recebiam sol. Então, assim, aquilo foi enfraquecendo junto com a alimentação errada. Aí eu falo, gente, mas como que pode? Esse lugar aqui era perfeito. E apesar de Goiás ser muito quente, na época da chuva, fica tudo úmido. E a colmeia, gente, ela sente bastante, né, Thiago? Ela sofre com fungo, ela sofre com E a abelha mofo. gasta muita energia, né? Exato. Para manter a temperatura. Então, assim, começar certo, tem que levar em consideração a posição que o sol vem, as árvores já estão no tamanho certo, assim, tudo isso, porque a gente perdeu Muito. excesso de sombra. Exatamente. E quando a gente fala de expectativa errada, quando o apicultor ele cria uma expectativa que é diferente da realidade, é quando você está desconectado da realidade. Você pensa que você vai ficar rico no primeiro ano, você pensa que você vai ter uma superprodução no primeiro ano. No nosso caso, por exemplo, eu fiz o curso em agosto. E o professor ele foi muito honesto. Olha, você vai tirar um melzinho aqui até outubro. E acho que eu tirei pelo menos umas 2 melgueiras em outubro. A gente provou o favo no mesmo ano. No mesmo ano a gente provou. Não, a gente teve algumas colmeias. Nós tínhamos o quê? Acho que eram umas 27 colmeias, né? 27 colmeias. Nós tivemos algumas colmeias que deram a melgueira. Não foi. Tanto não foi, porque a nossa entre-safra é de outubro até janeiro. Pegou só uns 2 favos. Foram umas 2 melgueiras que a gente pegou, em algumas colmeias, porque como a gente começou a capturar no final de agosto, depois que eu terminei o curso... Já no final da safra. No final da safra, já tinha reduzido a safra. E naquele ano foi uma super safra. Foi. Então de agosto, final de agosto, setembro e o iniciozinho de outubro ainda entrou mel. A gente escolheu alguns quadros. E foi maravilhoso. Aquilo ali pra gente foi fantástico. Mas a danada da entre-safra veio para mostrar que a expectativa geralmente é diferente da realidade. E o que mais faz a pessoa desistir? Problemas naturais. Às vezes, tem coisas que estão fora do nosso controle. Nem tudo tá dentro do nosso controle, né? Thiago, eu vou até além. Eu acho, Jandir, que toda vez que você erra, ou tem uma decepção, ou falha em alguma coisa, seja na questão financeira, seja na questão da família, se tem algum problema na família, às vezes seu pai brigou com você por causa de uma abelha que ferrou um cachorro, ou sempre quando tem algum problema, e esse problema ele acaba trazendo uma vontade de parar com tudo. Entendeu? Isso aí é do ser humano, gente. Não é só na apicultura. Tem gente que vai fazer vestibular, toma pau no vestibular e desiste e nunca mais volta. Quando você termina o namoro... Nossa! Nunca mais vou me envolver com ninguém. Nunca mais. Aí você já tudo bem. Depois as coisas vão voltando ao normal. Mas é verdade. O que tu falou é verdade. O ser humano tem essa coisa. Você passa pelo infortúnio, você passa pela derrota, você passa por aquela perca... Primeiro pensamento que você tem, a primeira sensação que você tem é nunca mais vou mexer com isso. Exatamente. E quanto mais ignorante a pessoa, mais orgulhosa é a pessoa, mais vaidosa é a pessoa... Mais chuta o balde. Mais ela chuta o balde com mais facilidade. E tem uma coisa, Thiago, não volta atrás. A pessoa não dá o braço a torcer. Gente, a pessoa não dá uma segunda chance. Você já viu aqui? Eu sou uma pessoa... Porque olha só, nós somos donos do mesmo apiário. Você fala que toda semana você tem vontade de parar. Nossa Senhora. Eu não tenho coragem de falar que eu quero parar. Eu já falei que eu queria parar, mas eu não tenho coragem de parar. A Jande não me deixa parar, a verdade é essa. E na verdade, eu vou ser bem sincero, tem coisa que parece que é mágica, viu, Thiago? Tem coisa assim que é conspiração do universo. Quando eu tô sozinho, porque o Thiago, ele tem um apiário, mas o Thiago vai pouco no apiário. Não, vai assim, vai menos do que eu no apiário. Quando tem que fazer uma atividade mais pesada, uma atividade mais forte, quem sai carregando caixa é eu e a Jande.
Naquele sol de Goiás Velho, é eu e a Jane. E, gente, e não é fácil. É algo que você tem que se dedicar. Você tem que gostar. E aí, quando você chega no apiário e a esposa brigou com você de manhã cedo por um motivo ou outro, não é o meu caso, tá, gente? Não é. Não é meu caso. Quando a esposa brigou com você, aí você fala, gente, o que eu tô fazendo aqui? Que tá difícil. Eu tô aqui me matando pra fazer uma coisa. Eu até gosto de fazer, mas será se vale a pena? Então, eu sou uma pessoa que reclamo muito. O Thiago não. E o Thiago, eu tiro o chapéu pro Thiago. O Thiago é muito mais otimista que eu. Mais centrado também. Mais centrado. E eu sou uma pessoa extremamente impulsiva. Eu sou extremamente impulsivo. Eu sou racional, mas sou impulsivo. E o Thiago não. O Thiago é mais racional e é uma pessoa extremamente centrada nas decisões. E a Jande é apaixonada. A Jande, ela é apaixonada. Então, eu considero o seguinte, eu tenho essa resiliência. Eu tenho essa condição eu tenho essa condição mesmo de olhar para um problema, olhar para uma questão e ser resiliente. O que é ser resiliente? É aquele estado físico onde você pega uma garrafa plástica, aquela garrafa PET, você amassa ela tem um jeito de voltar. Isso é resiliência. Então é quando você toma a pancada e volta. Toma a pancada e volta. Eu tenho naturalmente isso aí. Eu gosto de tomar pancada. Sacode a poeira e vai. Sacode a poeira e bola pra frente. Eu cresci tomando porrada. Então, assim, eu tenho essa resiliência. Então, eu tomo porrada do apiário, eu toco pra frente. Mas é uma coisa pessoal, natural minha. Sim. Foi até a partir disso aí que a gente levantou alguns pontos aqui, que são as 4 dicas que a gente vai dar pra vocês, pra você não desistir da apicultura. Uma coisa que quase fez a gente desistir tem relação com o planejamento. A gente já teve apiários em 3 lugares diferentes, né? Um dos lugares, o acesso era muito, assim, o lugar era lindo, eu falava assim, gente, se eu fosse uma abelha, eu queria ficar aqui. Exatamente. Que parece um paraíso, assim, é um recuo, a coisa mais linda. Perto da água. Só que, perto da água. Do lado da água. Só que quando chovia, a água levava a estrada. E o carro não chegava na E o carro não chegava. E o pior, além do carro não chegar, como levava a estrada, a gente tinha que ficar pulando pedra pra chegar no apiário. E lá vai o Pedro Feldon com o sobrinho nas costas, pulando pedra pra sair do apiário uns 100 metros pra chegar no carro. Carregando. Aí como é que o cara não tem vontade de desistir? Planejou errado? Sim, foi planejamento errado. Planejamento então, assim, errado. Às vezes Planejamento errado dá vontade de desistir. A gente sofre, mas não é porque a apicultura é ruim, a apicultura não dá resultado. Gente, como é que pensa assim? O lugar é lindo, mas eu não chego no lugar. Gente, eu não gosto de sofrer. Não. Eu não gosto de sofrer, Jande. Não gosto de sofrer. Não, tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Não, e é muita gente. As pessoas, a maioria das pessoas, Thiago, isso aí é uma coisa também, que o que acontece? A pessoa, ela acostuma com o sofrimento e ela vai acumulando com o sofrimento, né? com a escassez, com as dificuldades, e um dia ela cansa. A gente gosta de reclamar. Exato, e um dia ela cansa. E no dia que ela cansa, se ela não tiver nenhum estímulo para continuar, ela desiste do apiário. É verdade. Então, tem gente que gosta de sofrer ou que acostumou com o sofrimento. A pessoa, ele aprendeu com o pai dele, Thiago, que ele coloca uma caixa aqui, a outra a 80 metros, a outra lá no final da fazenda, a outra na fazenda do vizinho. Para as abelhas não se misturarem. Para as abelhas não misturarem. E aí ele não tem estrada, Thiago, ele anda com a carrinho de mão, no meio do no mato, numa picada feita com um facão ou enxadão. E aquilo ali é costume dele. E ele acha que aquilo ali é o trabalho de apicultura. Quando, na verdade, ele tá, igual o professor Armindo fala, tá servindo de burro de carga. Ele acostumou com o sofrimento. Quando não dá dinheiro, quando quebra uma safra, quando ele tá cansado, ele tá com problema de saúde, ele tá com problema na família, junta todos os sofrimentos e fica pesado pro ser humano, fica pesado para aquela pessoa, aí ele desiste. Verdade. Outras coisas que fazem a pessoa desistir também, a gente falou que são problemas naturais, né? O professor Armindo falou, uma vez que foi montado um apiário na região, não sei se foi dele, foi do aluno, não me lembro exatamente. Do rio? Enchente. Foi aluno. Não, o professor já montou uma vez um apiário, lá em Minas Gerais, na beira de um ribeirão, que era a coisa mais linda. Acho que era 100 e tantas caixas, Thiago.
Aí ligaram pra ele, corre aqui que desde que chegou a enchente tá levando suas caixas. Vai levar, não, a enchente vai levar as caixas. Mas chegou lá, tava enchente, já tinha chegado. Levado tudo. Tinha chegado lá no apiário e tava levando, aquele monte de comer sendo levado embora assim pela água. Comer virou canoa. E assim, é triste, gente, porque se você pensar, o apicultor... É investimento financeiro, é investimento de dedicação, de tempo. E as abelhas que morreram, porque as abelhas foram retiradas e o apicultor tem a obrigação de cuidar das abelhas. Fogo, gente. Nossa. Fogo que chega no apiário, você perde o apiário todo por causa de fogo. A gente teve um caso aqui em Pirinópolis ou foi Anápolis? Teve um amigo meu, que fez o curso junto comigo, o curso presencial lá da época da Cia da Abelha, que tinha, ele foi o cara que eu mais vi pegar enxame, captura de enxame. Ele estava abençoado naquele ano. Ele pegou, acho que 60 enxames. E ele era uma pessoa dedicada, né? Ele seguia o método direitinho. Só, Thiago, que os caras colocaram fogo num canavial. E esse fogo do canavial pegou na mata. Perdeu o controle, né? Perdeu o controle e ele não tinha feito o acero no apiário. Uhum. Ele não imaginava que iam colocar fogo, sabe? E foi um ano que tinha muita mata seca, pouca chuva e acabou. E você não tem ideia, Thiago, do tanto que é triste você chegar, ver só o lugar onde estava a colmeia por causa do cavalete e aquela cinza, Thiago, ele me mandou foto para mim na época, faz o bolinho de cinza. Nossa. E o que é mais interessante, a cera pega fogo, Thiago. Ela é inflamável. A cera é inflamável, é altamente inflamável. É verdade. Nossa, gente, terrível. Foi desesperador mesmo. Isso é desanimador também. É desanimador. Veneno. Nossa, é outra coisa também que faz a pessoa perder o apiário inteiro e desanimar. Né? A pessoa desanima. Desanima. Eu já conversei com o pessoal no Café com Mel, lá no Instagram, o pessoal comentando sobre eu parei a apicultura, já fiz tantos anos de apicultura, eu parei por causa do veneno. Perdi minhas colmeias, desanimei. Então acontece. E acontece hoje com muita frequência, né? Exatamente. Apesar de todos os pesares, apesar de ter forma de você lidar com veneno, ter forma de montar apiário em região de lavoura, ainda muita gente perde a por causa de veneno. Mas a formalização da apicultura, ela é recente do nosso país, né? Assim, tem muitas grandes empresas bem-sucedidas na apicultura, mas assim, a formalização para a grande maioria, né, da população comum está sendo agora de algum tempo para cá, essa conscientização ambiental, de sustentabilidade, até mesmo de regulamentação de agrotóxicos, tudo é muito recente. Hoje, a gente tem na sociedade um clamor muito alto, um apelo muito grande pela proteção da vida das abelhas. É verdade. Porque o ser humano descobriu que não pode viver sem abelha. Já é consciência geral isso. Já é uma consciência geral. Hoje, se você vê alguém matando a abelha, nossa, bombeiro dá em cima, polícia dá em cima. É verdade. Aqui em Goiás nós tivemos agora um caso de 2 fazendeiros, né, e o pulverizador que foram presos. Eles foram presos porque não fizeram o manejo correto do veneno, né, do defensivo e matou um apiário inteiro. O dono do apiário, felizmente, estava com o apiário registrado, ele tinha feito todo o protocolo, seguido todo o protocolo legal e de segurança, e ele pôde acionar a agrodefesa. A agrodefesa e a Polícia Civil foram lá. A gente vai ter até uma entrevista aqui, viu, Thiago, do Pó de Mel com essa turma. Inclusive, gente, é até importante fazer esse parênteses aqui, por isso que você tem que ter o seu apiário sempre registrado. Então, você tem que pegar o seu apiário, fazer a comunicação do seu apiário na Secretaria de Proteção Agropecuária do seu estado. Você procura a Secretaria de Proteção Agropecuária que eles vão fazer, você lá faz a comunicação do seu apiário, que a gente chama de registro do apiário. É fácil de fazer, é gratuito de se fazer e é muito importante para que existam políticas públicas para resguardar o apicultor. E tem uma coisa, Thiago, é tão novo isso, mas tão novo, que tem aluno nosso que chega na Secretaria de Agropecuária do estado, pede para fazer e ele é desestimulado pelo próprio agente de fiscalização. Que às vezes não sabe o procedimento. Não sabe o procedimento ou às vezes não quer fazer. E assim, eu não quero fazer. Não, deixa isso, cara. Isso aí não precisa não. Ninguém faz isso. E é ruim. Por quê? Porque a Secretaria de Defesa Agropecuária é uma secretaria que ela tem a obrigação de fiscalizar e de buscar o motivo da morte das suas abelhas.
Você sabia disso? Se você perder a abelha por conta de defensivo agrícola, por conta de veneno que foi aplicado pelo seu vizinho, sabia que a Secretaria de Defesa Agropecuária vai lá no seu apiário, vai fazer análise, vai descobrir de onde veio o veneno para poder prender a pessoa que fez isso? E mais engraçado, Thiago, que eu não sabia, eu descobri depois desse caso que a gente acompanhou de perto, tá? Até o exame laboratorial é feito pela Secretaria Agropecuária. O apicultor gratuitamente. não tem nem despesa para fazer o exame laboratorial. Para provar que foi Vai envenenada. fazer isso. E você é muito mais fácil de você conseguir uma indenização. Não, com certeza. Mas, para isso, você tem que ter o seu apiário regulamentado junto à secretaria. Outra coisa também que é importante na regulamentação é sobre a questão de roubo. Embora você fale assim, quem vai roubar a abelha? Existe muito roubo em apiário. Gente, hoje eu não estou vendo tanto caso, tá? Mas quando eu comecei, o Armindo sempre trazia, o professor Armindo trazia relatos dos apicultores que acordavam de manhã cedo, ia ver o apiário, não tinha mais nada, Thiago. Até as telhas e os cavaletes os caras levavam. Cavalete enterrado, os caras desenterravam e levavam. É absurdo, é absurdo. Então, assim, quando você faz a comunicação do apiário, se o seu apiário não é comunicado, Thiago, como é que você vai provar que você teve... Você é clandestino. Você é clandestino. Seu apiário é clandestino. Como é que você vai provar que você levou um prejuízo aí de 50 mil reais em colmeias? Não tem como você provar. Não tem registro das colmeias. Não tem registro das colmeias. Não tem o que procurar. Não tem Exatamente. Agora, quando acontece um roubo e seu apiário está regulamentado, aí, meu amigo, você vai ver polícia, você vai ver Ministério Público, você vai ver reportagem, tá todo mundo em cima para poder correr atrás de bandido. E engraçado, e pega, sabia? Pega. E pega. Quando você tem informações precisas, o poder público é obrigado a dar uma condição. Porque hoje, Thiago, falou que mexeu com a abelha é uma coisa séria. Né? O poder público, a mídia tá muito em cima. Então, existe essa repercussão e isso aí dá um ibope muito grande para quem é interessado. Verdade. Mas eu vou falar uma coisa, se sou eu que estou ouvindo esse podcast, eu já tinha desistido do apiário, hein? Vamos começar logo com as dicas para poder não desistir? Por quê? Mas uma coisa é real, todo mundo começar na apicultura vai passar por algum momento que vai sofrer um infortúnio e vai pensar em desistir. Detalhe, você pensa que é só na apicultura? É tudo que você for fazer na sua vida, você vai passar, você vai acordar um momento, vai chegar a deparar com um problema, que esse problema vai te dar vontade de desistir. Thiago, em coisas simples na vida, você vai fazer um pão de queijo ou vai fazer um bolo, o bolo sola, o bolo não assa, você pisca, vira as costas, o bolo queima. E qual é a diferença do apicultor que vai se tornar um grande apicultor, vai se tornar um apicultor de sucesso, vai se tornar um apicultor milionário dentro do negócio apícola, daquele cara que desistiu? Encarar de frente. Do perdedor. Encarar. Tem muita coisa. Então vamos lá, vamos trazer então as 4 dicas para o apicultor não desistir. Você vai sofrer com problema de veneno, você vai sofrer com fogo, você vai sofrer com perca de abelha, manejo, você vai perder, algum momento você vai sofrer. Vamos trazer agora para você 4 dicas para você não desistir. Fala pra gente número 1, Jane. Eu posso falar qual que é a minha? Antes da gente entrar no que a gente marcou aqui. Falei. A minha é ser casado com a Jane, porque quando eu quero desistir, ela não deixa. Então ela vai me dar aquela injeção de não, você vai, bate nas minhas costas, me empurra e fala assim, você vai ou você vai. E aí eu tenho que ir. No meu caso, o casamento Eu falo assim, eu vou sozinha. Aí ele não Eu não tenho coragem de deixar ela ir sozinha, Thiago. Aí eu tenho que ir junto com ela e acabo que eu falo, não, gente, eu tenho que cuidar disso aqui. Como não dá pra todo mundo casar com a Jane? Não dá. Então vamos tentar achar alguma ajuda aqui pra todo mundo. Não, mas é verdade. O que a Jane falou é verdade. Jane, qual que é a primeira? Olhar de frente o desafio. Boa. Então, qual foi o problema? O que aconteceu? Você perdeu por causa de um manejo errado? Você perdeu por causa do fogo? Você perdeu por causa do veneno? Primeira coisa, seja adulto. Olha o problema, tem a fossa, tem aquele momento que você passa por uma tristeza, mas seja adulto. Não dá pra ficar dando birra, né? Não dá pra você ficar reclamando, não dá. Você tem que olhar para o problema. Exatamente. Você tem que olhar para o que aconteceu, observa. Tenta analisar a situação de uma forma adulta mesmo.
Não é xingando, não é berrando. Maldizendo. Não é maldizendo, né? não. Quando você maldiz, quando você fala besteira, quando você fala... E a gente conhece gente que fala besteira, gente que toma a cabeçada e fala besteira. Pessoa que fala, não, a gente fala muito mais, o Pedro ele é tranquilo. Quando você fala besteira, você atrai besteira. Eu aprendi que as palavras têm poder. Tem. Exatamente. Tem. Então, assim, quando você é otimista, você traz coisa otimista. E se você for uma pessoa que não é tão otimista, se você for uma pessoa que às vezes gosta de ver o copo meio vazio, tá? Se cerque de pessoas otimistas. Converse com pessoas que te cercam e que vão te dar um apoio. Porque também é muito difícil. Sempre quando alguma coisa dá errado, gente, a primeira coisa nossa é reclamar. A segunda é xingar, é esbravejar, é ficar revoltado. E é natural do ser humano. Mas todas as pessoas que fazem isso sofrem muito, Thiago. Eu falo porque eu já sofri muito com isso. Porque não resolve, não dá resultado. Quando você fala que vai dar certo, ou quando você fala que não vai dar certo, das duas formas você está correto. Exatamente. 50%. É o 50%. Então é o que você falar. Exatamente. Então qual que é a situação? Nós perdemos a abelha por causa do manejo. Vamos olhar o problema? O que foi que a gente errou? Vamos olhar o problema? O que foi? Foi a alimentação. Alimentação errada. Foi a hora transporte errada. errado. Transporte. Local errado. Local. Vamos observar. Poxa, eu errei esse ponto. Observa. Olha o problema. Não é ficar pensando, acho culpado. Tem gente que quer achar culpado. Foi você que fez isso, foi fulano que fez isso. Não. Vamos olhar o problema. Pedir pra chuva. A culpa é da chuva. Aí o cara chora por causa... Não é isso. A culpa Então, é da chuva. observa. Vamos colocar mais distante. O que eu proteger posso? o máximo Exato. possível. A minha telha, a minha colmeia tá num lugar que pegou muita umidade. Não, então vamos mudar de lugar da próxima vez. Vamos fazer uma cobertura melhor, que veda mais. Boa. Né? Isso tem a ver com o número 2, gente. Qual que é o número 2 pra gente? Faça a pergunta certa. E aí tem duas situações. Depende do seu perfil, depende do seu estilo. A sua pergunta você vai fazer da seguinte forma. Você vai olhar para trás ou vai olhar para frente? O que é olhar para trás? Você vai olhar o problema. Você identificar o problema. O que aconteceu? Você já identificou, você já fez as perguntas certas. Beleza. Vamos lá, agora você vai olhar para trás e vai falar o que eu poderia ter feito de diferente. E aí, Thiago, nessa parte, tanto para trás quanto para frente, é muito importante que você seja sincero com você mesmo. Você não pode fantasiar, você não pode arrumar desculpa, né? Exatamente. Você não pode se sabotar, você não pode dramatizar a coisa, seja íntegro com você mesmo. Quer um exemplo? Antes disso, só falar o que é olhar para trás e para frente. Olhar para trás é você olhar o problema e falar para você mesmo o que eu poderia ter feito diferente. Tem pessoas que querem olhar para frente. O que é olhar para frente? É você falar assim: o que eu posso fazer para não errar de novo? E eu vou te falar uma coisa. Honestamente, você tem que olhar para trás e para frente. Mas tem gente que não consegue observar para frente, então olha para trás. Mas a pessoa... Tem gente que não consegue olhar para trás, foca para frente. Mas para dar resultado, Thiago, a pessoa vai ter que aprender olhando para trás para identificar o problema, Jande, para poder olhar o que foi feito errado, olhar onde errou, identificar o que ela poderia ter feito de diferente, e aí só então, quando ela olhar para frente, ela vai planejar e não cometer os mesmos erros. Então, assim, você entende que para frente e para trás ela tem que olhar para os dois lados? Concordo. Porque senão ele não consegue corrigir o erro. Concordo. Por mais que a pessoa seja cabeça dura e fala assim, não quero nem ver o que eu fiz de errado, ele vai errar de novo então. Mas o que acontece? Vamos colocar na prática aqui. Perdemos o nosso apiário por conta de manejo errado. Vamos olhar para trás? O que é olhar para trás? O que eu fiz? E a pergunta certa. Olhando para trás com a pergunta certa. O que a gente fez de errado? Beleza, então eu tenho que olhar para trás, lembrar o manejo que eu fiz sem fantasiar. Sem fantasiar. Olha, sem sabotagem. Sem sabotagem. Sem sabotagem. Sem sabotagem. O meu alimentador estava correto? Ou eu peguei uma lata de margarina, coloquei uma tabinha flutuando e deixei as abelhas lá e a abelha morreu. Fiz gambiarra? Então, assim, olha para o método, olha para a forma correta de se criar abelhas, e aí você vai ver, eu fiz desse jeito? Não. Então, aonde foi que eu errei?
E aí você, de forma sincera, de forma honesta com você mesmo, é a mesma coisa de você estar jogando contra você, baralho, você tá jogando paciência, você começa a roubar, procurar, porque você tá sendo desonesto com você mesmo. Você mesmo. Então, quando você faz essa visão olhando pra trás, funciona. Beleza, vamos fazer agora olhando pra frente? Bora. Perdemos o nosso apiário por conta do manejo, erramos no manejo. O que a gente pode fazer pro ano que vem a gente não perder de novo? E o olhar para frente, ele não necessariamente tem que ser com uma experiência que eu passei. Olhar para frente pode ser com a experiência que o Pedro passou. Eu vou olhar para frente, o que é que eu posso fazer para não acontecer o que aconteceu com o meu vizinho? Exatamente, isso é bom, viu, Jande? Isso é bom. Não necessariamente eu tenho que ter sofrido aquilo. Exatamente. Mas se eu sei que aquilo acontece, já se programa. previno. Meu vizinho perdeu o apiário por conta de fogo. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para não perder meu apiário por conta do fogo? Aí é um aceiro, né? Aceiro, passo o trator. Eu sei que vai acontecer na minha região. Pode acontecer na minha região. Exatamente. O que eu vou fazer para que não aconteça? Boa, exatamente. Isso aí é importante. Olhar, assim, prever o problema antes que ele aconteça. Isso é bacana. Não necessariamente tem que ser uma coisa que a gente sofra, mas pode. A gente aprende muito também observando, né? E gente, e esse detalhe. Tanto quando a gente olha o passado, quando a gente olha o futuro, e o Thiago trouxe isso. Faça a pergunta certa. Por quê? A pergunta é, o que aconteceu que eu perdi todo o meu apiário? O que aconteceu que deu ruim no meu projeto apícola? O que aconteceu que eu não consegui vender meu mel ficou encalhado? E aí a segunda pergunta, para frente, o que eu vou fazer para não perder meu apiário? E é interessante porque, assim, a pergunta, vocês estão sempre falando assim, o que eu fiz? É porque a gente já trabalha essa visão. Mas, normalmente, é do ser humano que não tem essa visão, e falar assim, o que fulano fez que não deu certo? Exatamente. Se você tem um companheiro, então, estamos nós três na apiário, perdemos a abelha. Thiago deixou de alimentar. Assim, é mais comum a gente também colocar a culpa no outro, o defeito no outro. Assim. Demais. A culpa foi do meu vizinho que fez isso, a culpa foi do boi que bateu na caixa. Então você sempre quer achar uma desculpa. Ou você quer achar uma culpa. E não é isso que eu tenho que observar. Essa não é a pergunta certa. A gente quer a Quem solução, é o culpado? né? Não é a pergunta certa. Exatamente. O que aconteceu. O que causou o problema. O que eu posso fazer diferente? Exatamente. O que eu posso fazer diferente? Então, fazer a pergunta certa. Então, eu já trouxe o primeiro. O primeiro é olhar para frente, olhar de frente o problema. Então, olhar de frente o problema. Identificar o problema. O segundo foi, faça a pergunta certa. E o terceiro, gente, para não desistir? Ter gratidão. Ser grato. Gente, isso é muito difícil. Mas é uma coisa fundamental, não só para o apicultor. É na vida mas da pessoa. Tudo na vida. A gente tem que olhar com gratidão. A nossa geração não tinha passado por nenhum... Assim, principalmente aqui no nosso país, né? A gente nunca tinha passado por nenhuma situação tão... De calamidade quanto foi a pandemia. Verdade. E a palavra gratidão, vocês perceberam tanto que ela é pronunciada depois da pandemia? Exatamente. Tanto é que, assim, a gente não fala... gratidão é um sentimento. E a gente está usando muito esse sentimento. Gratidão por isso. Nunca fala assim, não é nem muito obrigado, é gratidão. É forte, né? É forte. Mas de um tempo pra cá, às vezes a gente sente que tá só da boca pra fora, talvez. Assim, não tá sendo sentido. A palavra sem ação não faz sentido. Exatamente. Então, o que a gente fala? Quando a gente fala ter gratidão, é porque a palavra gratidão e o sentimento de gratidão, e isso é o mais importante, o sentimento de gratidão, quando ele é verdadeiro, ele te dá força, gente. Ele te faz mudar o pensamento, ele faz você mudar a forma que você está vendo as coisas. Às vezes você está pegando, xingando demais da conta, o ladrão veio aqui, roubou meu apiário inteiro, não sei o que. Cara, ainda bem que eu não estava aqui, não tomei um tiro durante essa ação do bandido. Esse é o grande ponto. Muita gente que perdeu o apiário está falando assim, como é que eu vou ser grato por ter perdido um apiário? E esse é o grande desafio. Existe até uma passagem bíblica que fala, você tem que ter gratidão a tudo. Seja grato a tudo. O que significa ser grato a tudo? O que significa ser grato no momento de desgraça?
De infortúnio. De infortúnio. É o ponto mais difícil. É a chave para o sucesso é essa. Como você vai encontrar um momento de gratidão, algo para agradecer numa situação tão difícil? Logo no início, vocês vão lembrar bem, eu estava grávida de 7 meses do primeiro filho e a gente teve que fazer um manejo na propriedade de um amigo da gente. Foi do primeiro, não, foi do segundo já. Enfim, estava grávida. Tava grávida, foi do segundo filho. Do segundo, já da Catarina. A gente foi fazer um manejo, o Pedro foi sozinho, a gente foi despreparado, sem excesso de confiança também, é uma coisa muito perigosa. Foi sem fumegador, foi só com o macacão dele. E o Pedro sofreu um acidente muito sério com a abelha porque o capacete dele abriu. E aquele dia eu agradeci a Deus. Porque assim, ele, graças a Deus, ele aconteceu, foi muito grave, né? Assim, eu cheguei no hospital, o médico falou para mim, olhou para mim e falou assim: olha, eu vou aplicar uma dose cavalar de adrenalina nele, ou ele vive ou ele morre. E a gente só vai saber amanhã cedo. E assim, se ele viver meia hora, ele já pode sair para casa, vai ser daqui andando. E aquilo assim, sabe, aí o neném mexendo, aquela coisa toda. E eu ainda fui grata, sabe por quê? Porque, assim, o Pedro, eu sei o tanto que ele é forte, que foi com ele conseguiu resistir. Não foi com nenhuma criança que estava lá, não foi com nenhum funcionário de uma pessoa da fazenda de onde estava a abelha, não foi comigo que estava grávida. Tinha um bebê. Que a reação pode ser totalmente diferente do corpo do Pedro. Então, assim, naquele dia tinha tudo pra gente falar assim: nunca mais eu vou botar o pé no apiário, nunca mais eu vou entrar no macacão. Eu fui, gente, graças a Deus que deu tudo certo no final. Sim. E sabe por que deu certo? Porque o excesso de confiança leva a gente também a sofrer esse tipo de acidente. Nunca mais a gente saiu para manejo despreparado. O dono mais não sofreu nenhum tipo de acidente. Não, assim, nós nunca mais tivemos problema. Nem comigo, nem as pessoas que convivem com a gente. Porque quando eu vejo algum aluno, quando eu vejo alguém que está próximo de mim e vem conversar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dou uma maior bronca, gente. Verdade. Você é irresponsável, isso aí você não pode fazer. Aconteceu isso comigo, eu quase morri. Eu me lembro que quando a gente gravou o curso Prêmio, foi em 2019. Nós passamos o ano todo gravando o curso Prêmio e eu me lembro como o Pedro tinha uma preocupação com foco na segurança. O tempo todo. Que nós fizemos um módulo específico só para falar de segurança. Porque quando... E toda esse foco que o professor Armindo tem na segurança veio do Pedro nessa época. Exato. Então, realmente, assim, é uma gratidão, porque é uma experiência que nós passamos e a gente refletiu em todos os alunos. Exato. Hoje, o foco em segurança da Escola de Apicultura foi muito em cima do que o Pedro venceu, e o Pedro bateu o pé por ter segurança no método de superprodução de mel. Eu acho super bonito aquele negócio da pessoa pegar muitas abelhas na mão. Eu sou totalmente contra. Eu sou totalmente contra. Pra mim... Eu chego a arrepio, o negócio desse. Não pode. Pra mim, um cara que faz foto com barba de abelha, com a abelha andando no corpo, é um irresponsável, ele presta um desserviço à apicultura brasileira. Porque a nossa abelha, naturalmente, ela é uma abelha defensiva. Ela é uma abelha defensiva. Então, eu acho isso um desserviço à apicultura. Apicultor tem que ser responsável. Por isso que tem aluno nosso, Thiago, que tem problema de alergia e consegue trabalhar com apicultura de forma profissional. Porque é 100% segurança. Exatamente. A gente trabalha o método de superprodução, ele tem esse foco muito forte na segurança. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de ter gratidão, pessoal, é você olhar o copo, o copo quando está pela metade de água, um copo meio cheio. É você olhar assim, nossa, se ele está meio cheio, ainda cabe mais água. E essa dica, ela serve para tudo na vida. Você tem que encontrar momentos de gratidão na sua jornada. O apicultor tem que encontrar um momento para ter gratidão na sua jornada. Por mais que tenha algum desastre, por mais que você sofra algum intempérie, você tem que ter, e você vai encontrar um momento de gratidão. No tempo certo, né? No tempo certo. Existe o que você agradecer. Olha, e quem é igual eu, que é uma pessoa mais exaltada, que explosiva, dá tempo ao tempo. Não toma decisão precipitada, não.
Na hora que você tiver com vontade de desistir, que você estiver ali carregando aquela melgueira, aquelas 4 melgueiras nas costas, num trieiro. Encontra o ponto de gratidão. Exato. Não, e às vezes você não vai encontrar naquela hora, não. Você vai estar reclamando, ô inferno, o que eu tô fazendo aqui? Beleza, mas você só vai desistir depois que você encontrar o ponto de gratidão. Exatamente. Esfria a cabeça, chega em casa, dá um abraço na sua filha, dá um abraço na sua esposa. Você tá vivo, cara. Você tá com disposição para trabalhar. Você tem força para montar outra apiário. Se você passou por um roubo, um enchente, um incêndio, ou se você perdeu suas abelhas para o veneno. Olha para é um passo na vida da gente, é uma etapa da vida da gente. Hoje eu conversei com um aluno, Thiago, que tudo para ele deu errado. Tudo. Ele entrou para a escola, ele não fez um mês de aula. Tudo para ele deu errado, Jande. E eu conversei muito com ele hoje e já tem 2 anos que ele está na escola, mas ele não conseguiu fazer nada. Falei, cara, não está no seu momento, mas se é algo que você gosta, se é algo que você quer, dê tempo ao tempo. A coisa vai acontecer. E eu fiquei tão feliz dele ter continuado, Jandir. Ele falou assim, não, eu vou começar a estudar pelo menos uma vez por semana. Vou arrumar um tempinho para me estudar uma vez por semana, para quando surgir a oportunidade, eu vou instalar meu apiário. E isso é muito bom. Porque, assim, ele não conseguiu desenvolver o projeto dele porque está sozinho. Ele não está tendo apoio das pessoas próximas. Verdade. Isso também é muito sério, porque, assim, a apicultura, ela não é eu sozinho. Quando a gente fala assim, às vezes vai só nós 2 para a fazenda. Aí o Pedro quer desistir, eu falo, eu vou sozinha. Ele sabe que eu vou. Mas eu sei também que ele não vai me deixar ir sozinha. Porque sozinho a gente não pode fazer apicultura. Tem que ter alguém olhando. E mesmo que você não tenha ninguém na sua família, ninguém perto de você, lá no nossa comunidade Premium, os alunos estão sempre se apoiando. É a coisa mais legal que eu vejo ali na comunidade, é isso. Às vezes alguém passou por um problema e não é 1, 2, 3, não, são 10 comentários na postagem da pessoa. Não, cara, isso aí é assim, mas olha pro lado bom, amanhã você vai dar certo, não deu certo dessa vez. Uma captura. A captura que o cara fez, um resgate, principalmente resgate. O cara fez o resgate, ele esforçou, ele tirou o enxame lá daquela árvore caída, ele colocou dentro da caixa, se dedicou, né? Perdeu ali 3, 4 horas fazendo aquele manejo, é um iniciante, e a abelha vai lá e foi embora. Isso é tão decepcionante. E quando o cara ele fala o que aconteceu, né? O relato dele lá dentro da comunidade, Thiago, é tanto aluno, tanto colega para poder estimular ele. Não, cara, mas isso é assim mesmo. Eu já perdi e com o tempo você vai dar certo. E isso, sabe, a comunidade ela dá essa força, ela dá esse estímulo. Pessoas que estão com o mesmo foco, isso é importante. Exatamente. É outra coisa, tá? É você estar cercado de pessoas que vão te dar a mão ou que vão te apoiar. Isso é um outro ponto que a gente tem que buscar quando a gente está nessa empreitada. E isso não deixa você desistir. Então, olha só, a gente falou de olhar de frente o problema, fazer a pergunta certa, ter gratidão e para fechar, gente. O que você vai fazer com esse aprendizado? Porque a gente passou aqui para vocês, assim, já vários minutos que a gente está conversando sobre... Não sobre a apicultura, mas sobre a sua postura diante da apicultura, dos problemas. Das adversidades. Que você vai encontrar. Que você vai encontrar, porque todo mundo vai encontrar uma adversidade. Gente... É muito mel, é muito doce, mas antes disso, né? Tem adversidade. E aí, já levantou todos os problemas, olhou de frente, você fez a pergunta certa, você exercitou a sua gratidão. E aí? E agora? O que você vai fazer com esse aprendizado? Sentar e chorar? Você vai chorar? Você vai lamentar? Você vai reclamar? Ou você vai agir? Alguma coisa você aprendeu. Quando você passou por essas quatro etapas, quando você olhou o problema, você fez a pergunta, olhou para trás, para frente, você exercitou sua gratidão. E agora? É a hora da decisão. É ação. Agora é a hora de agir e decidir o que eu vou fazer da minha vida. O fracassado, a pessoa frágil, a pessoa fraca, ele vai desistir, vai mexer com isso não. Que é mais fácil. É mais fácil. E, gente, não é só na apicultura, não. É em todo o projeto da sua vida. Quando a adversidade chega, quando a desgraça bate na porta, quando a tempestade vem e leva tudo, o furacão passa e deixa só o pó, você tem que levantar a poeira e seguir em frente. Agora, tem gente que vai para outra direção. Tem gente que desiste de tudo. E assim, paciência.
Mas é isso que você quer? Toda vez que tiver... Porque, gente, a diversidade, ela tá batendo na porta da gente todo dia. Alguns têm mais sorte. Uma decisão diária, né? Uma decisão diária. Alguns têm mais sorte, né? É igual aquela enquete daquela turma de teatro, como é que é o nome? Melhores do Mundo, de um carinha Joseph Klimber. Joseph Klimber, né? Que tinha lá... Os melhores do mundo. Os melhores do mundo. É antigo, isso aí é do início da internet. Quando começou os memes. É. E aí, assim, a diversidade, gente, ela bate na porta da gente todo santo dia. Há umas pequenas, outras... Sabe quando você levanta da cama e bate a canela no criado mudo? A gente bate o dedinho mindinho no criado mudo. Pum, na cantinha. Aquilo é uma diversidade. Se você não souber lidar com aquilo, você acabou com o seu dia inteiro. Aí, bom dia o quê? Então, acho que a grande chave desse último ponto aí é ação. Ação. Agir. Então, você tem que agir. E o mundo é movimento. O mundo é ação. Você chega quando você age. Você alcança quando você movimenta. Abelha é movimento. Se Exatamente. não tá bom pra ela chameia e É ó. verdade. A abelha não fica parada. A abelha trabalha até dormindo. Até dormindo a abelha tá trabalhando. Se você chegar numa colmeia 3 horas da manhã e pôr o ouvido na colmeia, você vai... Por quê? Porque dormindo ela tá produzindo mel, dormindo ela tá batendo asa, o enxame, ela tá esfriando o enxame se tiver muito quente. A abelha até dormindo ela trabalha. Isso é um exemplo do que é ação. Exatamente. Isso é ação. E o nosso exemplo é a abelha. A gente tem que trabalhar. Nosso trabalho, nosso foco é fazer como a abelha faz. É a perfeição que é o enxame, que é a colmeia. E toda vez que você passa por uma adversidade, gente, e agora, depois que você agiu, você vai perceber que parece que o mel é mais doce. É verdade. Depois que passou a tempestade, depois que o furacão foi embora... Você superou. E você superou. Parece que o mel é mais doce. Mas isso é um exercício, né? Assim, que a gente também tem que... Se você não tem essa visão, é um exercício. E com o passar do tempo, vai virando algo natural de vida. Exatamente. O pessoal podia deixar pra gente aqui, você já teve vontade de desistir? Já pensou em desistir? Por quê? O que aconteceu de adversidade pra você? Coloca de comentário aqui pra gente, seja no Spotify, seja no YouTube. Comenta pra gente aí, você já teve alguma vontade de desistir? Qual já dificuldade que desistir? você já passou que te deu vontade de desistir? E se você desistiu e voltou, o que te fez voltar? Porque Boa. também tem muita gente que desiste e vira a chave em algum momento do caminho. Ou Fala desistiu. pra E gente. você que já desistiu, será que alguma coisa que a gente disse aqui pra você virou a chave e deu vontade de voltar pra apicultura? Fala pra gente aí. Vai ser muito legal ter estimulado alguém, ter influenciado alguém aqui com esse podcast. Porque o que a gente quer, um dos intuitos da Escola de Apicultura é levantar a apicultura no nosso país, né? Exatamente. Fazer com que o mel chegue para mais pessoas. E engana-se quem pensa que você levantar a apicultura é levar para muita gente. Se a gente consegue mudar a mentalidade de uma pessoa, a gente está mudando a mentalidade da apicultura brasileira. Então, Exatamente. se por acaso o nosso podcast hoje, se o nosso assunto, se o nosso bate-papo, e é um bate-papo, gente, do coração. A gente falou de problemas nossos, lavamos roupa suja aqui, trouxemos informações que estão lá no fundo do baú, lá de casa. E se isso mexeu com você, deixa seu comentário aqui. Foi bem legal fazer esse podcast com vocês hoje. Valeu, gente. Valeu demais. Valeu demais. Então, Abraço, até a próxima, gente. hein? Tchau, Tchau, tchau.